Gente, nós estamos esse musical de Natal. Alguém veio ontem, assistiu o musical ontem? Alguns, né? Ele fala de milagres, dos milagres de Jesus. E eu quero falar hoje com vocês, então, sobre a necessidade e o milagre. Vou ler uma passagem bíblica muito conhecida, mas eu sempre consigo aprender muito com ela. Tem muitas lições, em vários aspectos, certo? E hoje à tarde eu gostaria de abordar alguns outros aspectos aqui desta passagem. Eu falei sobre ela, se eu não me engano, ano passado, ou retrasado, na conferência da família, alguma coisa assim. Mas eu quero ler essa passagem e falar sobre ela em outros aspectos. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14 em diante, a cura de um menino endemoniado. Vamos ler. Esse relato está nos evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas. O relato está... e cada evangelista contribui com alguns detalhes. E nós vamos ler aqui esse relato de Marcos, certo? Diz assim a Bíblia: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitando violentamente, e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou. Ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Fecha os olhos. Pai, te agradecemos por tua palavra e pedimos que o teu Espírito nos revele os mistérios desta palavra. Fale conosco, ministre ao nosso coração e opere milagres em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar na presença de Deus. O contexto desse texto é: Jesus estava no chamado Monte da Transfiguração, e quando Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, eles tiveram uma experiência celestial. Eles tinham ido para buscar a Deus e receberam essa visita
maravilhosa, e eles estavam descendo, e quando eles estão chegando lá embaixo do monte, tem uma confusão e um agito que está acontecendo lá. E daí tem um homem que veio com o seu filho que era endemoniado. Esse demônio fazia com que aquele menino fosse não ouvisse e também não pudesse falar. Uma situação caótica, e Jesus vai fazer algumas perguntas àquele pai. Não que Jesus não soubesse, mas, sabe, Jesus quer que nós nos expressemos diante dele, enfim, e até para que nós soubéssemos hoje o que acontecia na vida daquele menino. Esse homem veio buscar Jesus. Para que Jesus haja a nosso favor, ele precisa ser buscado. E quando nós lemos essa passagem, nós vemos aqui um homem que busca Jesus diante da sua necessidade. E essa passagem mostra o que esse homem necessitava. E o que esse homem necessitava, necessariamente não está na boca dele. Ou seja, na primeira expressão dele. Mas ele tinha necessidades. Essa passagem mostra algumas coisas que esse homem tinha. Ele tinha algumas coisas muito pesadas, mas ele também tinha algumas coisas muito positivas. E essa passagem também mostra que Jesus pode oferecer. O que é que esse homem necessitava? Ele tinha necessidades. Quando a gente fala em necessidades, nós temos o que eu diria que são as necessidades sentidas, aquilo que a gente está sentindo ali na hora. O que está pegando, o que a gente acha que é, e a gente começa a expressar. Mas também tem outras necessidades, e que eu diria são necessidades reais, e que às vezes elas são a causa das sentidas. E esse homem aqui chegou diante de Jesus com suas necessidades sentidas, mas tinha algumas outras necessidades que não são muito vistas e consideradas, e que são as mais importantes. O que esse homem precisava? Sabe, ele tinha necessidade de conhecimento de quem Jesus era. Muito interessante que ele chega a Jesus, ele relata toda esta situação ao Senhor Jesus, e daí ele vai dizer: se podes, nos ajude. Ele diz: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes. Essa colocação desse homem mostra que ele não conhecia Jesus, porque ele não sabia se Jesus podia. Ele ouviu alguma coisa sobre Jesus de alguém contou alguma história, tanto é que ele foi lá, mas ele não tinha certeza, ele não conhecia Jesus. Ele não sabia se Jesus podia fazer alguma coisa ou não. Essa é a colocação dele. Então, mostra isso, que ele não conhecia Jesus. Ele chega: se podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, no capítulo 8, lá tem um leproso que chega diante de Jesus. E ele vem diante de Jesus com uma outra colocação. Colocação que mostra que ele conhecia mais do que esse homem, mas também não conhecia tudo. Ele disse a Jesus: se quiseres, tu podes me purificar, podes me curar, podes limpar da minha lepra. Ou seja, ele demonstrou que sabia, que conhecia que Jesus podia, mas ele não sabia
se Jesus queria. Ele conhecia mais do que esse homem, mas ainda não conhecia totalmente. Então, esse homem aqui, além da necessidade evidente que ele percebia, que ele sentia, tinha uma outra necessidade que talvez não era muito perceptível para ele. Ele tinha que conhecer Jesus. Tinha que conhecer. Ele disse, se pode, ele não sabia que Jesus era poderoso para realizar aquele milagre. Ele não sabia disso. E então, essa passagem mostra a necessidade que temos de conhecimento. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Quem é a verdade? Acho que eu vou pedir para alguém fechar essa porta aqui, deve estar aberta aqui. Ó. Certo, isso, Sueli, por favor. Quem é a verdade? Verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade. E Jesus é a palavra viva. Então, Jesus disse, eu sou a verdade. João disse, Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era a palavra, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, ou seja, Jesus é a palavra, Jesus é a verdade, Jesus é a palavra de Deus encarnada, Jesus é a palavra viva, Jesus é a verdade, ele veio, ele disse, eu sou a verdade. E Jesus disse que libertação viria a nós a partir do conhecimento da verdade. Então, o conhecer quem é Jesus, conhecer a verdade é essencial, é muito importante. É importante eu saber que há uma verdade. E tem muita gente que conhece sobre Jesus, conhece a história de Jesus, mas não conhece o Jesus da história, e é diferente. É diferente conhecer sobre Jesus e conhecer Jesus. E a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Conhecer. Esse conhecimento existe em alguns níveis, existe o conhecimento de saber a respeito, mas há o conhecimento de experimentar. E quando Jesus está falando do conhecimento libertador, ele está falando de um conhecimento a partir de uma experiência. Inclusive no grego, esse termo, conhecer, também é usado para relações íntimas. Lógico, não naquele contexto, mas o que eu estou dizendo é um termo usado que fala de um conhecimento pessoal, experimental, não teórico. Quando Jesus fala em um conhecimento libertador, esse homem aqui que precisava de uma libertação, ele mal tinha um conhecimento de quem era Jesus, porque ele não sabia se Jesus podia. E o conhecer é essencial. Esse prosseguir em conhecê-lo é essencial para as nossas vidas. E quanto mais nós o conhecemos, mais nos aproximamos dele e mais libertos somos. E o conhecimento de Jesus também nos leva a um autoconhecimento, em muitos aspectos. Sabe, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não vai andar nas trevas, vai ter a luz da vida. Se eu conheço Jesus, eu desenvolvo esse conhecimento, vou me aproximando dele, me relacionando com ele, e ele, a luz, sabe o que acontece quanto mais eu me aproximo dele? Mais essa luz vem sobre mim, eu consigo me enxergar. E
esse me enxergar, quando eu me vejo, eu começo a me conhecer, eu vou ver muita coisa que eu não gosto. A luz vai mostrar, a luz revela. E então, a partir dessa luz na minha vida, eu vou conhecendo, eu vou me aproximando, conhecereis a verdade vai libertá-los. Então, eu vou enxergando isso, eu vou tomando consciência de posturas erradas que eu tenho tomado na minha vida, decisões erradas, comportamentos errados, coisas que eu acredito que são erradas. Então, eu me aproximo, a luz vai iluminando a minha vida. Eu vou conhecendo mais a verdade e a verdade também faz com que eu me conheça melhor. Conhecer Jesus envolve conhecer a palavra. Quando eu leio a palavra de Deus, essa palavra vai me falando coisas e eu vou olhando para a minha vida à luz desta palavra. Então estou conhecendo esta palavra, vai me revelando. Então, quando eu conheço, eu me aproximo mais dele. E esse conhecimento vem por meio de um relacionamento. O conhecimento libertador vem por meio de relacionamento, de abertura de coração, de saber o que está em Deus, para que a minha vida esteja sendo liberta. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me aproximo dele, mais eu estou junto a ele, mais da luz dele está vindo sobre mim, eu vou sabendo melhor quem é Deus. E esse relacionamento, ele não vai me revelar só o que eu tenho que melhorar, só o que tem de errado aqui, isso é super importante. Eu não posso negar. O que está errado tem que ser mexido, tem que ser consertado. Mas quanto mais eu me aproximo dele, eu o conheço, eu percebo que ele ama. Ele é um Deus de amor. Quanto mais eu me aproximo dele, eu vou conhecendo nesse conhecimento relacional, experimental, eu também vou experimentando mais do poder dele. Do poder. A partir de então, eu não vou tendo a dúvida desse homem, eu não vou dizer se podes, porque eu começo a experimentar e eu começo a saber que ele pode. Eu passo a saber que ele pode, e isso tudo me encoraja, isso me fortalece. Ei, eu me relaciono com Jesus e Jesus pode fazer alguma coisa. Pode. Então, esse homem tinha uma grande necessidade, que era a necessidade de conhecer Jesus. Ele não conhecia Jesus. E a primeira grande necessidade nossa não é a cura de uma doença, a solução de um problema, mas é conhecer Jesus. A segunda necessidade que ele tinha, além de conhecer, era ter fé. E a fé viria pelo conhecimento. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Nós conhecemos a Deus por meio da palavra dele. Esse conhecimento experimental, relacional. E Jesus indica que tinha aqui um problema de incredulidade. Quando Jesus, ele chega, ele desce do monte, ele ouve o relato e o homem diz, olha, eu vim aqui com meu filho, mas os teus discípulos não puderam libertá-lo. O que Jesus vai dizer? Ele vai vir com um lamento aqui no versículo 19, ele diz, ó geração incrédula. A grande reclamação de Jesus aqui é incredulidade. Ó geração incrédula. Ele está lidando aqui agora, faltava fé não só nesse homem que não conhecia, mas também nos seus discípulos. Ó geração incrédula. E depois, quando os discípulos vão questioná-lo e dizer, Senhor, por que não pudemos libertá-lo? Os outros evangelistas, Mateus relata, Jesus dizendo, porque a fé de vocês é pequena.
E daí tem aqui essa passagem, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Mas a razão que Jesus pontuou e o que ele reclama aqui, em essência, é falta de fé. Ele reclamou da falta de fé dos discípulos. Ele pediu àquele homem fé. É uma questão de fé. Mas como vem essa fé? O jejum e oração. Sabe, a oração e o jejum também são meios pelos quais nós conhecemos mais a Deus e nós nos aproximamos mais dele. O jejum e oração, sim, são essas práticas tão necessárias que nos levam a conhecê-lo mais. E quanto mais nós o conhecemos, mais cheios de fé passamos a ser. Seremos pessoas mais cheias de fé a partir do conhecimento. Conhecereis a verdade os libertará. Conhecendo uma vida que aplica o jejum, que aplica a oração, comunhão com Deus, aproximação. Eu lembro uma vez de ouvir o depoimento de um missionário, e ele disse que ele começou um período de jejum mais longo, e ele disse que ele assumiu esse jejum mais longo, ele pensava que no jejum ele ia sentir um monte de coisa boa, ter experiências celestiais, e sei lá, que ia ver anjo. Mas de repente naquele jejum, ele começou a ver algumas coisas que ele não gostava, começou a aflorar algumas coisas da vida dele e que não faziam sentir-se bem. E pensou, puxa vida, eu estou jejuando, ao invés de eu me sentir bem, eu estou vendo umas coisas aqui na minha vida e está me fazendo sentir mal. E daí ele entendeu isso, que no jejum ele estava se aproximando mais de Deus e a luz estava vindo mais sobre ele e Deus estava mostrando nesse jejum coisas que ele tinha que alinhar. E jejum é uma prática de alinhamento. Jejum, ele tem a ver com uma mortificação da nossa carne e uma busca da vida de Jesus em nós. Nós enfraquecemos a nossa carne com o objetivo de fortalecer o espírito. Esse é o propósito do jejum. Eu nunca vou esquecer, eu já compartilhei isso aqui, na faculdade que eu estava, acho que era na especialização ou no mestrado, não lembro bem, e lá quando eu passei, no intervalo, eu escutei alguém conversando com o professor ali, um velhinho, e daí ele estava falando sobre o jejum, ele falou, jejum é morrer. Ele disse, quando você começa a jejuar, o teu corpo entra no processo de morte, ele começa a morrer. Jejum é morrer. Então, você vai buscando mais da vida de Jesus, e a vida de Jesus vai enchendo a tua vida. Então, jejum tem a ver com isso, e aqui Jesus coloca o jejum dentro desse contexto de aproximação. Essa aproximação, ela faz com que a fé cresça, com que a incredulidade passe a ser vencida. O que é que aquele homem precisava? Sim, ele precisava da libertação de um filho, mas ele precisava conhecer Jesus. Ele precisava de fé. Ele precisava de milagre. Ele disse, os teus discípulos não puderam. E a pergunta é, o que é que nós mais precisamos?
Será que o que eu mais estou precisando é a solução do meu problema financeiro? Ou de saúde, ou seja lá que for? Ok, é uma necessidade, ela é legítima. E não está errado mencionar essas coisas de jeito nenhum. A gente tem que buscar em Deus. Deus tem essas coisas. Mas eu pergunto, qual é a maior necessidade? Será que a maior necessidade não é essa aproximação, esse conhecimento, esse relacionamento, esse crescimento em fé, para que por meio da fé, aquilo que eu tanto preciso aconteça na minha vida? As minhas necessidades, talvez sentidas, o que eu sinto é isso, mas talvez tenha algumas outras necessidades mais essenciais, que são reais, que de repente eu não estou enxergando e eu não estou considerando. E esse texto nos leva a refletir sobre tudo isso. Coisas que esse homem ele precisava. O que esse homem tinha? Ele tinha uma carga de experiências negativas muito grande. Ele tinha muitas frustrações. Ele tinha um filho que desde criança era perturbado. Que um espírito vinha sobre aquele filho e então ele se atirava no fogo, na água. A Bíblia não diz, mas talvez aquele menino tivesse algumas marcas de queimadura, machucaduras no corpo. Aquele homem tinha um histórico difícil na vida, de muita dor. Aquele homem estava cansado, estava estressado, porque ele tinha que ter vigilância constante sobre o filho, para que o filho não morresse. Esse espírito queria matá-lo. Essa é a função do diabo, que é matar. O filho dele estava em constante risco de morte. Ele vivia debaixo de uma tensão constante. Muita frustração. Tudo isso acontecendo com ele. Ele tinha, sabe o que ele tinha? Essa carga difícil na vida dele. Mas sabe, ele tinha coisas boas, ele não tinha desistido do filho, ele perseverava. Ele era alguém que não tinha parado de lutar. Esse homem tinha isso de bom. Sabe o que esse homem tinha? Ele assumiu a posição dele de chefe de família. Ele assumiu, nós podemos dizer assim, embora ele não tinha essa consciência toda, eu creio, mas ele assumiu essa posição de sacerdote da casa. Ele levou o filho a Deus. Ele tinha esse exercício de sacerdote, levando o filho dele a Jesus. Homens têm essa responsabilidade. Chefes de família têm essa responsabilidade. Ele assumiu essa responsabilidade. A mulher, essa cananeia, essa cirofenícia, que vem buscar Jesus em favor da filha. Enfim, a Bíblia não dá detalhes. Talvez fosse viúva. Ou abandonada pelo marido, separada, descasada, não sei. Mas talvez ela tivesse o marido acomodado na casa dela lá. Que disse, vai você. Esse homem não, ele assumiu a sua posição. Homens, chefes de família, é a nossa responsabilidade. Levar o cônjuge, os filhos, a família, netos, seja lá o que for, a Deus, está sobre nós. Cabe a nós. Esse homem tinha isso de bom, ele assumiu sua responsabilidade de levar o filho a Jesus.
Outra coisa que esse homem foi, ele foi honesto. Quando Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Ele disse, eu creio. Ajuda a minha falta de fé. Ajuda a minha incredulidade. Sabe o que ele estava sendo aqui? Honesto. A princípio, ele não sabia se Jesus podia. Ele inicia um relacionamento com Jesus e a fé começa a crescer. Ele diz, esse relacionamento faz com que ele começasse a crer. Ele veio a Jesus com essa carga de tantas experiências frustrantes. Mas agora ele diz, eu creio, mas ajuda a minha falta de fé, ajuda a minha incredulidade. Ele sabia que não podia esconder nada de Jesus. Sabe, a gente não pode esconder nada dele. A gente tem que dizer o que está acontecendo. O que é que está aqui dentro. Não é, está tudo bem porque estou bem com Deus e aquilo, vou... Será? É preciso honestidade diante dele. Esse homem foi honesto. Não conhecia, precisava conhecer, começou a conhecer. É no processo do conhecimento que a fé cresce. Ele foi honesto. Sim, esse homem então tinha isso. Experiências difíceis, ruins, frustrações, mas ele tinha perseverança, ele tinha honestidade. O que a gente tem? E então Jesus oferece aqui o que ele tem. Jesus, ele faz com que aquele homem o conheça diante da abertura que aquele homem dá. Jesus lança sobre aquele homem um desafio de fé. Jesus mostra àquele homem a sua misericórdia, o seu poder de realizar milagres. Jesus está fazendo ali um enfrentamento. Aquele homem busca. E daí a Bíblia diz, versículo 25, quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. E daí teve reação. Quando nós batalhamos contra o mal, contra o inferno, sabe, vai ter reação. A Bíblia diz que o espírito gritou, agitou violentamente. Batalha, sabe, tem reação. Agitou violentamente, tem luta, tem guerra. E saiu. E daí diz, e o menino ficou como morto. A ponto de muitos dizerem, ele morreu. Sabe, quando a gente luta e vai contra o que oprime, é possível que tenha um levante lá do outro lado. Muitos usam, né? Muitos usam um ditado, eles dizem que quanto mais reza, mais assombração aparece. Né? Sabe o que acontece? Às vezes, nesses enfrentamentos, a gente começa a mexer num domínio do inferno, que estava tudo acomodadinho lá. Você começa a mexer, ei, para levantar. Mas não se preocupe, ele está no controle. Acharam que ele morreu? Não, morreu não. Aquele menino passou lá por um estresse enorme, físico, emocional. Isso que estava acontecendo ali. Daí a Bíblia diz que Jesus tomou o menino pela mão e o levantou e ele ficou em pé. A obra se completou. Jesus manifestou sobre a vida daquele homem o milagre que ele precisava. O milagre aconteceu. Muitas lições aprendidas. Quais são as nossas necessidades?
Quais são os milagres que precisamos? Em Jesus, nós podemos tê-los. Não neguemos as necessidades reais, as essenciais, as necessidades mais necessárias. É uma redundância, mas, enfim, a intenção é fortalecer essa afirmação do que é real, do que é de fato necessário. E Ele também olha para as nossas necessidades sentidas. Aquilo que nos é mais evidente, que nós sentimos mais. Ele é poderoso para isso e para agir na nossa vida. Amém?